lá, pessoal, essa é a questão de número 11, né? Porque nós fizemos da questão 1 a questão 10 na aula 0. Nós estamos aqui na aula 1, questão de número 11. Vamos lá. O período, no entanto, houve redução na quantidade de óbitos por atropelamentos. Traz ao contexto do segundo parágrafo uma progressão. Pessoal, eu coloquei o trecho do segundo parágrafo aqui embaixo, tá? Mas cuidado com o que eu vou falar aqui, tá? Não que vocês não tenham que ler o trecho, é sempre bom ler, tem que ler, tem que interpretar, porque as bancas podem pensar em tudo, né, para tentar derrubar a gente, tá? Agora, em 99,9% das vezes, a gente já sabe que, no entanto, é uma locução conjuntiva, né? Por que locução conjuntiva? Porque eu tenho aqui uma estrutura com mais de uma palavra, né? Normalmente com preposição, mais substantivo, funcionando em conjunto para desempenhar um papel que a conjunção desempenha, tá? Mas se você for para a prova, se a questão não for específica de locução conjuntiva e conjunção, você pode chamar tudo de conjunção, ok? Não tem problema nenhum. Mas sabendo que existe essa pequena diferença, né? A locução conjuntiva e a conjunção desempenham o mesmo papel, embora a locução conjuntiva seja composta aí, de mais de uma palavra, geralmente com essa estrutura de preposição mais substantivo, ok? A gente sabe e precisa saber, né, para prova, para qualquer prova que vocês forem fazer, porque as bancas adoram as conjunções coordenativas adversativas, adoram, tá? Então, no entanto, é uma locução conjuntiva, né, coordenativa adversativa. Lembrando que vou chamar carinhosamente de conjunção adversativa, ok? Lembrando que as conjunções adversativas, pessoal, elas dão uma ideia, adversativa, elas dão uma ideia de oposição, de contraste, às vezes de ressalva, né? Então, Zezinho estudou bastante, mas não passou, né? Seria essa a ideia, tá? Agora, a gente tem que saber que, no entanto, pessoal, é sinônimo de mais, que é sinônimo de todavia, que é sinônimo de entretanto, ok? Entretanto, que é sinônimo de contudo. Essas são as adversativas que mais caem, tá? Lembrando que no entanto, todavia, entretanto, contudo, podem ser deslocadas na frase, né? Então eu poderia dizer assim: os acidentes com motocicleta foram responsáveis pelo crescimento das mortes que dobraram entre 2 décadas analisadas. Houve, no entanto, redução. Poderia fazer isso, tá? Agora tem que lembrar que a conjunção mais desse grupo das adversativas é a única que não pode ser deslocada. Ela tem que obrigatoriamente iniciar a oração coordenada adversativa, tudo bem? Ela tem que iniciar a oração que faz parte aí desse período composto. Ela não pode ser deslocada, tudo bem? E outra coisa, tem que tomar cuidado. As bancas às vezes pegam aqui o entretanto e o no entanto, que repito, tem valor adversativo, e aí só porque termina com tanto, tanto, ela vai, deixa eu até mudar de cor aqui, e diz que você pode trocar uma dessas aí por portanto. E aí tem que tomar cuidado, porque portanto é diferente de entretanto e no entanto. Portanto é igual a por isso, né? Por conseguinte, logo, ok? Logo, então tem valor conclusivo, é bem diferente, tá certo? Não confunda aí uma coisa com a outra. Então vamos lá. O período, no entanto, né, traz nesse período aqui, no entanto, traz ao contexto, no segundo parágrafo, uma progressão adversativa, né, pessoal? Ou seja, vamos até aí, claro, você volta, se a questão, você olhou, pô, beleza, a questão de 2024, né? Você olhou, já sabe que é adversativa? Tá, mas calma, vai lá, justamente nesse trecho que a banca está propondo aí, vai lá e olha, né? Interpreta. Ó,
Os acidentes com motocicleta, eles foram os responsáveis pelo crescimento das mortes. Essas mortes dobraram entre 2 décadas analisadas. Olha só, no entanto, houve uma redução. Então, assim, houve um crescimento das mortes, as mortes dobraram, mas, né, no entanto, contudo, todavia, houve uma redução na quantidade de óbito por atropelamento. Então, é um contraste mesmo, tá? Adversativa. Pessoal, vamos lembrar aqui as principais conjunções, né, que ele está, que corresponde a cada sentido desses aqui. São importantes para a prova de vocês. Explicativa, né? A gente sabe que na explicativa vai estar o porquê, vai estar a conjunção pois antes do verbo, tá? Porque a conjunção pois depois do verbo tem valor conclusivo, né? O próprio que também, tá? São aí conjunções explicativas, né? Conclusiva, já coloquei aqui, ó, por isso, por conseguinte, logo, o pois depois do verbo, tá? Então lembrando, eu tenho pois mais o verbo, ela vai ter valor explicativo, né? Então, eu não fui à festa, pois preferi ficar em casa dormindo. Beleza, né? É explicativo. Agora, se eu tiver o verbo e depois o pois, aí já vai ter valor conclusivo, tá? Então, estava chovendo muito, não fomos, pois, ao parque. Então, não fomos, então, ao parque. Ou se eu quisesse inverter, ó, por isso não fomos ao parque, tá? Uma conclusão aí, beleza? E a alternativa, a gente sabe que pode ser o ou, pode ser a dupla correlação ou, né? Pode ser a correlação seja, seja, quer, quer, ora, ora, beleza? Então essas aí são as principais. Vocês têm que saber. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então, 11, letra A, ou alfa, para quem prefere. Vamos para a questão 12, que diz assim, ainda de 2024, né? As classes de palavras são categorias nas quais as palavras são distribuídas de acordo com a sua natureza e sua função gramatical no enunciado. Isso mesmo. Assim sendo, marque a alternativa em que o vocábulo destacado está tipificado conforme a sua classe de palavra. Vamos lá. Enquanto a região centro-oeste registrou papapá, e ele fala que enquanto é advérbio. Isso aqui está fora, pessoal. Ok? Enquanto é conjunção, muitas vezes com valor de tempo, tá certo? Muitas vezes com valor proporcional, tá? Às vezes aparece até com valor adversativo, né? Na maioria das vezes, em prova, aparece com valor temporal. Então, eu poderia dizer, enquanto eu estava na praia, ela estava estudando para o concurso da Polícia Penal do Ceará. Um valor temporal. Vejam que não existe uma relação direta, né, de eu estar na praia e a outra pessoa estar estudando para o concurso. Os gramáticos dizem, né, a bibliografia fala que se tiver uma relação direta, aí ela já passa a assumir um valor proporcional. Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos dizer aí que a Ana, né, tenha passado aí na Polícia Penal do Ceará e ela já tinha se prometido que ia fazer uma viagem para a Europa, né, no primeiro período de férias aí. E aí, se a gente dissesse assim, enquanto Ana viaja pela Europa, seu dinheiro seu dinheiro acaba no banco, né? Seu dinheiro some da conta bancária. Então aqui eu tenho claramente uma relação proporcional, tá? Essa seria a ideia, né? Vocês veem que é uma linha muito tênue, né? Que separa uma da outra. E tem situações, inclusive, que a frase vai permanecer ambígua, né? As bancas, elas, claro, vão procurar trabalhar com frases que não deixem aí transparecer uma ambiguidade, que não deixem restar uma ambiguidade, porque senão vai dar pano para manga, né? Vai dar problema. Então, elas não costumam entrar nesses detalhes assim mais complicados de se resolver. Tudo bem? Maravilha? Vamos lá, letra B. Então é conjunção, ok? Não é advérbio.
Os pesquisadores identificaram que, né? Os pesquisadores identificaram que. Quem é meu aluno sabe. A gente faz aqui um trato, né? Qual é o trato que a gente faz? Ó, eu sempre digo, encontrou o que na hora da sua prova? Vamos tentar ver primeiro se ele é pronome relativo. Por que isso, Diogo? Porque cai muito pronome relativo em prova. Cai muitas vezes conjunção integrante em prova, tá? Então a gente faz o seguinte, a gente testa se esse que é pronome relativo. Como é que eu testo isso, Diogo? Me relembra aí. A gente testa se é pronome relativo, tentando ver, primeiro, se ele retoma um nome antecedente. E o pronome, né, ele tem o papel de substituir o nome ou acompanhar o nome. Então, o pronome relativo, ele substitui o nome. Então, na frase de que ele faz parte, ele precisa retomar um nome antecedente, tudo bem? Então, se ele for pronome relativo, se o que for pronome relativo, é aquela situação em que eu posso substituir esse que por o qual, a qual, os quais e as quais, certo? Ele é pronome relativo, automaticamente já tem que saber também que se tem pronome relativo, ali está começando uma oração subordinada adjetiva. Tem que estar no sangue isso aí também, automático, tá? Isso facilita muito sua vida na hora da prova. Você achou um pronome relativo, automaticamente já pensa, é como se tivesse uma placa luminosa ali piscando para você. Olha, eu sou o pronome relativo, estou aqui na sua prova e olha, estou aqui começando, iniciando uma oração subordinada adjetiva. Tá? Porque vai que a questão esteja realmente pedindo alguma coisa sobre isso, você já sabe, está no automático, beleza? O segundo, aí não deu, Diogo, não deu, o que não retomou nome, eu não consegui trocar por o qual e variações, testa para ver se é conjunção integrante. A conjunção integrante é aquela conjunção subordinativa, ela faz parte do grupo das conjunções subordinativas. Lembrando que conjunção subordinativa nós temos dois tipos básicos, ou elas são integrantes, que são duas só, o que e o se, né? O cramulhão é filho do cramulhão, né? Mas é o que e o se, tá? E nós temos as conjunções subordinativas adverbiais, que aí é aquele montão que a gente vai ver quando tiver uma questão sobre isso, tá? As adverbiais, elas expressam um sentido, né? Elas têm ali uma semântica, né? De tempo, de condição, de conformidade, enfim, de comparação e por aí vai. As integrantes, elas são esvaziadas de sentido, né? Elas funcionam meramente como um conectivo e a conjunção integrante, se o que for uma conjunção integrante, ele não vai ter um sentido, ele não vai expressar uma noção, uma circunstância, como a adverbial expressa, mas ele vai simplesmente conectar, né? Uma oração, a oração principal, a outra oração, que é a oração subordinada. E qual subordinada que a conjunção integrante inicia? De qual oração subordinada a conjunção integrante faz parte? Das orações subordinadas substantivas. Tá? Então, sempre que eu tenho conjunção integrante, eu posso ter um sujeito, um objeto direto, um complemento nominal, um objeto indireto, ok? Um aposto, um predicativo do sujeito, tudo oracional, certo? Mas vamos lá, não é um assunto para agora. Se eu tenho conjunção integrante, eu já sei automaticamente que tem uma oração subordinada substantiva ali, mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: fez o teste, tentou trocar, não é pronome relativo, tenta substituir por isso ou por isto, tanto faz, né? Então, se você conseguir substituir por isso ou isto, a gente já sabe que aquele que é a conjunção integrante, tá? E às vezes a banca vai dizer simplesmente conjunção. Beleza, tá certo. Beleza? Então esses são os dois primeiros testes que a gente faz. Ao longo do curso a gente fala dos outros que eu falo com vocês aí da sequência. Nessa aula, inclusive, acho que na última questão desse bloco, a gente vai ver o terceiro teste que eu indico que vocês façam. Então já vão sair dessa aula aqui hoje sabendo aí, topou com o que na hora da prova, não sabe o que fazer, faz esses 3 testes, que isso já pode te ajudar a ganhar um ponto na questão. Beleza? Voltando para a questão aqui, então. Os pesquisadores identificaram que, veja bem, que eles identificaram o qual não dá certo, né? Até porque identificaram não é nome, identificaram é verbo, tá? Agora, vamos lá, o segundo teste, então. Os pesquisadores identificaram isso. Opa, agora deu certo. Se eu troquei por isso, pessoal, é sinal de que esse que é a nossa conjunção integrante. Não é isso? É a conjunção integrante, tá certo?
E aí, claro, a partir daqui está começando uma oração subordinada substantiva, tá? Existe um bizu, né, que muita gente gosta, mas que nem sempre funciona, tá? Mas que a gente diz que se tem verbo antes, tem conjunção integrante, tá? Mas nem sempre vai ter verbo antes, tá? Pode ser que a frase esteja, por exemplo, como essa aqui, ó. É necessário, por exemplo, é necessário que você não falte. Olha só, necessário não é verbo, certo? Mas ó, é necessário isso, né? Então eu troquei o que por isso e aqui não necessariamente precisa de um verbo antes, tá? Mas em grande parte das vezes, né, tem um verbo antes, conjunção integrante. Então, letra B, resposta, né? Olha aqui, ó, conjunção. É isso aí. Se é conjunção integrante, ela é uma conjunção. C. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis. Ele fala que é adjetivo. Isso está errado, pessoal. Cuidado, porque ó, o bastante ele tem três possibilidades, tá? A gente pode dizer assim, ó, ela comeu bastante. Opa, ela comeu bastante. Vamos lá. Isso aqui é importante para vocês, hein? Ela comeu bastante fruta, ok? Fruta. Eu poderia dizer, botar o ponto aqui por um, daqui a pouco vocês vão entender. Eu poderia dizer, ele comeu fruta bastante. Ou eu poderia dizer, olha, ontem nós comemos bastante. Lembrando que tem algumas palavras, né, como bastante, como pouco, como muito, que podem ora funcionar como adjetivos ou até como pronomes indefinidos e ora como advérbios. Tudo bem? Vamos lá. Olha para esse primeiro caso aqui, pessoal. Ela comeu bastante fruta. Se eu mudar aqui para frutas, né? E o núcleo desse sintagma aqui é o substantivo. Lembra que o núcleo é sempre o substantivo, não é isso? Então tá. O núcleo é o substantivo. Então, se eu disser que ela comeu bastante frutas, eu vou poder tranquilamente aqui fazer a concordância nominal. Ó. Bastantes frutas, tá? Esse bastantes frutas aqui, pessoal, acompanha frutas, que é o núcleo disso aqui, o núcleo desse sintagma. E bastantes aqui me dá uma ideia indefinida, né? Você não sabe quantas foram, mas ó, comeu bastante frutas. Então, esse bastantes aqui é o nosso pronome indefinido. Agora, nada impede que a banca dissesse, e a gente vai ver nesta aula ainda que ela vai abordar algo parecido, vocês vão entender, nada impede que ela dissesse que o bastantes aqui nesse caso, mesmo sendo o pronome indefinido, que ele tem papel adjetivo. Quando ela fala em papel adjetivo, valor adjetivo, ela não está querendo necessariamente dizer que é um adjetivo. Claro que o adjetivo desempenha papel adjetivo, óbvio. Mas quando ela fala em papel adjetivo, valor adjetivo, ela está querendo dizer que é uma classe de palavras que, mesmo não sendo adjetivo, ela acompanha um substantivo de alguma forma qualificando, definindo, indefinindo, expressando uma qualidade, né? Enfim, uma característica, é isso, tá? Então, a despeito de ser um pronome indefinido, ela até poderia dizer que tem valor adjetivo, mas aqui ela fala em adjetivo mesmo, então não seria esse caso, tá? Vamos lá para a segunda. Ele comeu fruta bastante. O bastante aqui, ele equivale a suficiente. Ok? Suficiente. E aí, se eu botasse frutas, ficaria frutas bastantes e frutas suficientes. Né? Nesse contexto aqui, sim, a gramática entende que o bastante seria adjetivo, tá? Que não é o caso aqui também. Tá? Agora, eu vou passar aqui para baixo, pessoal, que foi muito apertado ali. Vou passar essa última frase que eu botei ali aqui para baixo. Tá? Eu coloquei ali, né? Ontem nós comemos. Desculpem pela letra, tá? Comemos bastante. Vamos lá.
Ontem nós comemos bastante. Pensa comigo, pessoal. Se eu falar que ontem nós comemos bastante, esse bastante aqui não está ligado a nenhum nome, não é? Então ele não pode ser adjetivo, nem pronome indefinido, nem ter valor, né, de adjetivo, papel adjetivo. Na verdade, ele está expressando uma circunstância para o verbo, uma circunstância de intensidade para o verbo. E quem se propõe a isso? Qual é a classe de palavras que atribui aí uma circunstância para o verbo, para o adjetivo ou para o outro advérbio? É o advérbio, pô. Tá? Então aqui é advérbio. Mesma coisa aqui, ó. Os acidentes de trânsito são sensíveis. Então, sensíveis é um adjetivo, né, que qualifica de alguma forma acidente de trânsito, né? Beleza? O adjetivo está ligado ao substantivo, né? Então, nos acidentes de trânsito aqui, ó, o núcleo é acidente. Então, o adjetivo está diretamente ligado ao núcleo acidente, né? Qualificando o acidente de trânsito. E esse bastante, ele está intensificando o adjetivo. Ora, como a gente já acabou de falar, a classe de palavra que intensifica um adjetivo, outro advérbio, né, ou que expressa uma circunstância para o verbo, é o nosso advérbio. Tá? Muita gente acha isso aqui muito complicado, mas nem é, pessoal. Pensa comigo, se eu mudar, deixa eu só fazer aqui, limpar um pouquinho essa. Vou apagar essa aqui também. Essa segunda aqui não vai dar, tá? Mas pensa ali no pronome indefinido e no advérbio. Olha só como é que, se eu mudar a palavra, vocês não acham estranho, quer ver? Olha só, eu não poderia trocar. Claro que muda um pouquinho, né? A intensidade, mas beleza, não poderia. Se eu tivesse aqui muito, ela comeu, se fosse fruta no singular, ela comeu muita fruta. Vocês não achariam estranho eu dizer, mas são frutas, Diogo. Então tá, ela comeu muitas frutas. Não é isso? Ou se estivesse aqui, ó, ela comeu pouca fruta. Não, Diogo, ela comeu poucas frutas. Foi mais de uma. Beleza. Aí vocês não achariam estranho. Mas quando eu coloco bastante, né? Aí causa essa estranheza. É porque a gente praticamente não usa muito bastante nesse sentido. Agora, com muitas e poucas, a gente acha normal, né? Mesma coisa aqui, ó. Então, bastante, muito e pouco, eles podem funcionar ora como adjetivos e ora como advérbios. Quer ver, ó? Ontem nós comemos muito. Vai variar aqui? De jeito nenhum, né? Muito vai ficar invariável, então realmente é um advérbio. Ou ontem nós comemos pouco, né? Não estou falando que são sinônimos, tá? Estou dando exemplo aqui. Também ficaria invariável. Tudo bem, pessoal? Então, é aí, essa que é a diferença. E na letra D, ela fala que nessas é preposição. Aqui, pessoal, cuidado, porque quem está aqui formando nessas? Nessas eu tenho a preposição em e eu tenho o pronome demonstrativo essas, ok? Então, sim, em nessas, a contração da preposição em com o pronome demonstrativo essas. Mas aqui, ó, aqui não está só a preposição em. Então, aqui não é só preposição, né? Aqui tem preposição e pronome demonstrativo. Então, por isso que ela está errada, tá certo? Ela foi reducionista, ela se focou só na preposição. Tem preposição, é a contração da preposição com o pronome demonstrativo. Depois de tudo isso que nós falamos, a letra B é a resposta. Beleza? Vamos lá então. Espero que tenham acertado essa aí, que tenha ficado claro para vocês. Vamos lá. Nós vamos ver mais questões sobre isso aqui, tá? Questão de colocação pronominal. Vamos ver mais sobre isso, tá? Mas eu estava aqui recolhendo questões, já me deparei com essa de 2024, já quis colocar aqui para vocês. Espera aí que deu aqui uma... Aí, beleza. Já quis colocar aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Já se fazia grande e frondosa, né, a primeira árvore. Beleza. O que acontece? Em se tratando de colocação pronominal, repetindo, nós vamos ver isso mais algumas vezes. Em destaque, no trecho anterior, é dito corretamente que, pessoal, um dos casos, né, dois dos casos mais comuns aí de colocação pronominal, eles dizem que quando eu tenho advérbio antes do verbo, e esse advérbio não é seguido por vírgula, tá? E quando eu tenho palavra negativa, que muitas vezes é advérbio também, né? Quando eu tenho palavra negativa, a gente costuma dizer que
essas palavras aqui, né, essas classes aqui são fatores de próclise. Em outras palavras, o pronome oblíquo átono fica em posição proclítica. Em outras palavras, o pronome oblíquo átono é atraído. Eu sei que tem professor e tem gramático que não gosta dessa palavra, mas para facilitar na hora da prova, pode pensar assim, tá? O que importa é acertar a questão, passar no concurso. Então, essas classes de palavras aqui, elas têm o poder aí de atrair, né? Elas podem atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E quando o oblíquo átono está antes do verbo, nós dizemos que ele está em posição proclítica, ok? Então, lembrando que se eu tenho o pronome oblíquo átono, Diogo, nem lendo o que é pronome oblíquo átono. Vamos lá. Pronomes oblíquo átonos, me, te, na terceira pessoa, se, o, a, lhe. Primeiro do plural, nos. Segundo do plural, vos. Terceiro do plural, se, os, as, lhes. Pronto. Resolvido, relembrado. Esses são os pronomes oblíquos átonos, tá? Então, se o pronome oblíquo átono vier antes do verbo, a gente diz que ele está em posição proclítica ou em próclise, ok? Se eu tiver o verbo e depois o pronome oblíquo átono, a gente fala que ele está em posição enclítica ou em ênclise, ok? E aquele caso bizarrão, né? Se eu tiver o verbo, né? E o pronome oblíquo átono está no meio do verbo. A gente fala que ele está em posição mesoclítica ou ocorre aqui a mesóclise, ok? Mas repito, a gente vai ver isso aí, vai ver mais umas 5 ou 10 questões que seja só sobre colocação pronominal, porque isso cai muito em prova, tá bom? Então, o já é um advérbio de tempo, né? Ó, advérbio, palavra atrativa, fator de próclise, ou seja, o advérbio faz com que o pronome oblíquo átono no C, olha aqui o C, né? O pronome oblíquo átono no C fique posicionado antes do verbo. Então, ocorre a próclise em decorrência do advérbio. Beleza, já é a letra a resposta. Ocorre ênclise, não, ênclise é o pronome oblíquo átono depois do verbo. Ocorre infração à regra, não. A próclise é obrigatória aqui. E ocorre infração à regra, não. Tudo bem? Então, letra A, resposta, muito tranquilo. Tranquilo, só que você precisa lembrar disso tudo, né? Então, para quem está estudando aí, está firme, né? Isso aí está bem tranquilo na mente de vocês aí. Vamos lá, questão 14, mais uma de 2024, só questão atualizada. A partir da definição de classe de palavra como sendo uma categorização que considera as funções morfológicas dos vocábulos, analise a correlação, termo destacado função entre parênteses para marcar o item correto. Vamos lá. Letra A. Quando uma dor de solidão começou a enraizar-se. Artigo. Não, pessoal. O artigo ele sempre acompanha um substantivo. Eu posso ter, Diogo, encontrar substantivo sem artigo correspondente? Posso. Eu posso dizer assim: Diogo é professor. Beleza? Inclusive no Nordeste é muito comum, né, pessoal? Estou falando inclusive com grande parte aí de nordestinos, né? No Nordeste é muito comum que haja a omissão do artigo. Vocês vão falar então, Diogo é meu amigo, Diogo é meu professor, ou fui à casa de Diogo, né? Muita gente vai omitir o artigo aqui, casa de Diogo, né? Mais para a região, para o cone sul do país, eu que sou do Sudeste, né? No Centro-Oeste, no Sul, a gente costuma acrescentar o artigo. Então, o Diogo é meu professor, eu fui à casa do Diogo, né? Não tem nenhuma que seja mais certa ou mais errada, ambas estão corretas, tá certo? Até porque na língua portuguesa o artigo é facultativo antes de nome próprio e facultativo antes de pronome possessivo. Tudo bem? Então, tudo bem, eu posso ter artigo, substantivo sem artigo, mas sempre que eu tiver um artigo, eu preciso de um substantivo que esteja acompanhando aí esse artigo.
E aqui não, pessoal. Aqui é alguém começou a fazer alguma coisa. Isso aqui claramente é uma preposição, não é artigo, tá? Até porque enraizar-se é verbo, não é um substantivo. Beleza? Só não passando a dor, adjetivo. Pessoal, lembrando que o só pode ser sim adjetivo. E aí, quando ele for adjetivo, ele admite variação em número, porque ele poderia ficar assim, ó, sós, né? Elas estão a sós, ou elas estão sozinhas, porque o só, quando é adjetivo, ele equivale a sozinho. Sozinho, sozinha, sozinho, sozinhas, tá? E aí, claro, não dá para botar, não dá para variar o só em gênero, mas em número dá, ó, sós, né? Eles ficaram sós naquele lugar. Então eu poderia fazer essa mudança. Mas ele pode ser também advérbio. Quando ele for advérbio, óbvio que ele não é variável e ele vai equivaler a somente. Ok? Guarda isso aí no coração. E passados dias e passados meses, somente não passando a dor. Aqui é advérbio e não adjetivo. Ok? C. Os gentis braços da mulher que, quando viram que na hora da sua prova, o que você faz? Faz o teste para ver se ele é pronome relativo. Os gentis braços da mulher que, os gentis braços da mulher a qual. Se eu troquei por a qual, eu já sei que esse que é pronome relativo. Não é isso? Pronome. Letra C é a resposta. Diogo, começa a ficar mais fácil, né? O que eu achava que tinha muita dificuldade, as coisas começam a se repetir, você começa a sentir segurança para resolver as questões e você tem mais chance de acertar as questões na prova e de entrar no seu concurso. Vamos lá. E aos poucos, entre suas mãos. Pessoal, aqui não tem jeito. Aqui a gente tem que gravar as preposições, por mais que não grave na ordem, né? Mas tem que saber que a, ante, até, de, desde, com, contra, sob, sobre, em, né? Entre, sem, que essas palavras são preposições, tá? Então, infelizmente, é um número reduzido de preposições, mas tem que saber pelo menos as principais. Entre, a, de, com, né? O até, o para, que eu acabei não falando antes ali, para. Então tem que saber essas aí, não tem o que fazer, tá? Entre não é conjunção, entre é preposição, tá? Mas nessa questão aqui vocês acertariam porque a letra C ficou óbvia, né? Depois de tudo que a gente falou, tá? Vamos lá então, questão 15. São Caetano do Sul, assinale a alternativa que contém conjunção integrante. Olha aí como é que isso cai em prova, né? Vamos lá. As incríveis imagens criadas nas cavernas durante esse período foram preservadas, aqui até aqui nada, enquanto é conjunção, outras obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão. Ó, esse aqui é um exemplo, né, que eu acabei não dando antes ali, porque eu sabia que ia ter essa questão aqui, aí eu falaria. Esse aqui é um exemplo que eu falei que o enquanto às vezes pode aparecer com valor adversativo. Ó, as incríveis imagens criadas nas cavernas durante esse período foram preservadas, mas outras obras de arte sofreram erosão. Tá? Esse aqui é um dos exemplos. B. Usando as árvores primitivas, podemos medir e datar os picos nos níveis de carbono radioativo na atmosfera. Nada. O campo magnético da Terra nos protege, agindo como um escudo contra um vento solar, uma corrente de radiação de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Até aqui nada. Pessoal, já falei nessa aula. Quem são as duas conjunções integrantes? Q e C. Ok? Vamos lá. Enquanto as obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão, dando a impressão de que? Dando a impressão de mais isso, disso, não é isso? Porque aqui tem a preposição de, mais o que eu posso trocar por isso, né? Dando a impressão de mais isso, disso. Então, esse que é a nossa conjunção integrante. Fácil, né, pessoal? Depois que a gente vai falando aí, dando uma relembrada nos assuntos e trabalhando em cima sempre dos assuntos, a coisa começa a ficar
mais tranquila. Vamos lá, espero que assim esteja ficando para vocês também. No trecho, nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que mais sofre. A função que o termo que exerce é a de, olha como isso cai, né, pessoal? Então, ó, nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que. Pessoal, quando eu tenho é a que ou é o que, nesses casos aí, a menos que o que esteja numa frase interrogativa, como você diz assim, ah, o que você está fazendo aqui, né? Vamos supor que você está aí na reta final do seu concurso para a Polícia Penal do Ceará, aí você já falou para a família inteira que você está estudando, aí chega num domingo lá, você se preparou para estudar o dia inteiro, aí quando você vê, toca a buzina, é a sua família inteira chegando para almoçar o macarrão com molho vermelho do domingo, né? E aí você se pergunta, para não bancar o mal educado ou a mal educada, o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Esse ou aí tudo bem, ele faria parte, ele seria um artigo expletivo, ou seja, um artigo que dá um realce, né? Uma intensidade, um realce para essa pergunta. Se não for esse caso, sempre que eu encontrar o que, a que, né, eu vou entender se esse que aqui, se esse ou esse a tiverem valor de pronome demonstrativo, porque isso pode acontecer, né? Ou seja, quando você fala assim, você vai numa loja de roupas e alguém pergunta assim, o vendedor pergunta assim, qual a calça que você quer? Aí você diz assim, quero a que está na vitrine, né? Quando você fala quero a que está na vitrine, você pode entender que quero aquela que está na vitrine, né? Então, um valor demonstrativo. Aqui você pode trocar por esta ou aquela, tanto faz, o que importa é perceber o valor demonstrativo, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui também, né? Quero o que, ou seja, quero aquele. Qual sapato que você quer? Quero o que está na vitrine, quero aquele que. E sempre que você tem um pronome, grava isso. Sempre que esse ou esse a são pronomes demonstrativos, o que vem na sequência são pronomes relativos, ok? Então, ó, a faixa etária de 10 a 29 anos é aquela que mais sofre. Se esse a é pronome demonstrativo, esse que é o nosso amigo pronome relativo. Em outras palavras, é aquela a qual mais sofre. A faixa etária de 10 a 29 anos é aquela a qual. Conseguir trocar por a qual é o nosso pronome relativo. Aí ficou fácil, que é o pronome relativo mesmo, e 16, letra C. Pessoal, conjunção integrante a gente já viu. E como é que seria o que como conjunção causal? Né? Como conjunção causal, pessoal, ele não costuma aparecer muito não, tá? Existem até gramáticos que preveem aí o que como conjunção causal, né? No sentido de porquê, né? Apesar dele ser um que aí muito ausente, né? A gente não costuma ver esse que, vê mais em conjunção explicativa, né? Então, entra logo, menino, que está chovendo, ou seja, pois está chovendo. Agora, aqui no advérbio, como é que o que seria advérbio, Diogo? Você poderia dizer assim, por exemplo, alguém chegou com um gato, né? Pô, eu aqui, professor Diogo, adoro gatos, né? Então, cheguei aí com um gatinho, né? Aí eu poderia dizer assim, né? Nossa, que lindo, né? Ou seja, que lindo. Vejam que lindo é adjetivo, eu me refiro ao gato, né? E aí esse que, sim, seria um advérbio, tá? No sentido de muito lindo, né? Então aí seria o advérbio. Beleza? Então tá aí o nosso pronome relativo 16C. Vamos lá para 17. Segura firme aí comigo. A expressão já que. E aí, pessoal? Ó, é uma locução conjuntiva, de novo. Estabelece entre as ideias que são por ela associadas uma relação de. Aqui também vai ter que saber para a prova, tá? Já que é sinônimo de porque, que é sinônimo de visto que é sinônimo de uma vez que é sinônimo de na medida em que.
Cuidado para não confundir na medida em que com a medida que. A medida que é valor proporcional. Na medida em que, uma vez que, visto que, porque, já que, e mais raramente, mas texto jurídico adora, porquanto, tudo isso aqui me dá uma ideia de causa, tá? Então, a população mais pobre, que concentra em sua maioria negros, também passa pela ridicularização, já que, porque muitos recebem rótulos de homem forte e mulher guerreira, né? Visto que, uma vez que, na medida em que, porquanto, causal. Condicional, pessoal, geralmente, tá? É o se e o caso. Às vezes o desde também, tá? Concessiva, a principal que nós temos que saber para a prova é embora, né? Embora, tem o ainda que também, mesmo que, tá? Essas são bem importantes, ainda que, mesmo que, apesar de, né, que é uma locução prepositiva, mas também tem valor de concessão. E conformativa, nós temos aqui o como, né? Pode ser conforme, segundo, de acordo com, né? Esses são os valores conformativos. Tranquilo? Então, 17, letra B, causal, sem sombra de dúvidas. Vamos para 18, que fala assim, ó, questão trabalhosa, vamos lá. Pessoal, quando tiver um texto grande assim, um enunciado grande na questão, com um textinho antes, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto? Não. Vocês vão aqui para o comando, ok? Ganha tempo, tá? Que aí vocês vêm para o comando, saber o que a questão quer e só volta. Por exemplo, vai que a questão está pedindo alguma coisa de crase. E aí você tem que olhar um ponto específico de um texto de 5 linhas, que na prova teria mais, né? Porque aqui o slide está maior, na prova teria mais linhas aqui. Num texto aí de 8, sei lá, 9 linhas, você só vai onde você precisa, tá? Olha para cá primeiro. Nesse aqui precisa ler tudo, tá? Mas grande parte das vezes nem precisa. Então não leia primeiro, leia o texto. Leia aqui, ó. No período acima, A. Ele quer saber quantos artigos e quantas preposições. Olha aí, eu falei, né? Tem que saber preposição e tem que saber, por exemplo, a diferença, ó, porque o A ele pode ser artigo quando acompanha substantivo, ou seja, a caneta. Ele pode ser preposição, né? Preposição. Então, entreguei o bolo a alguém. Preposição, né? Ele pode ser, como nós já vimos, pronome obliquatum. Lembra na terceira pessoa? Se, o, alhe, né? E ele pode ser, como nós já vimos também, pronome demonstrativo. E o Diogo? O a gente também viu que ele pode ser artigo. O pode ser pronome obliquatum. O pode ser pronome demonstrativo, a gente viu. Tá? Então, cuidado. Eles podem ser artigos, mas não são sempre artigos. Vamos lá, então. Deixa eu só pegar aqui uma cor legal. Aí. E vamos lá. Artigos. As andorinhas. Beleza? As, artigo, né? Azuis fazem ninhos exclusivamente em estruturas que os humanos, artigo, erguem para recebê-los. Esse os aqui, pessoal, não é artigo. Esse os aqui é pronome obliquato. Lembra? A gente no dia a dia, na língua oral, falaria assim, ó, para receber eles, né? Mas a gente sabe que para a gramática normativa da prova a gente não pode usar o pronome pessoal reto como complemento. Então a gente usa o obliquato. Esse os aqui, ó, é para receber los. É aquele o lá do se, o, ali. Então esse aqui não é artigo. De cabaças ocas a miniaturas. Então, de alguma coisa a outra coisa. Esse a aqui antes de miniaturas é preposição. Então, Diogo, hoje eu estudei de 5 a 8 horas mais ou menos por dia. Diogo, eu estudei pouco, entre aspas, né? Mas assim, eu rendeu muito meu estudo. Hoje eu estudei de 2 a 3 horas, mas rendeu, nossa, demais. Então, é preposição, certo? De condomínios. Os pássaros, artigo, muitas vezes voltam para o mesmo quintal. Olha aqui, pessoal, artigo ligado a substantivo, as andorinhas, ó, os humanos, os pássaros, o
quintal, né? Então, os artigos sempre ligados a substantivo, ó, para a mesma estrutura, ó, a estrutura, todos os anos, olha aí, os anos. Agora, o que facilita? Vimos isso na questão anterior, né? Quer dizer, antes da anterior aí. O que facilita, ou seja, aquilo que facilita, né? Esse o aqui não é artigo, beleza? Facilita o quê? A pesquisa, artigo, com auxílio de dispositivos de rastreamento que devem ser recuperados junto com as valiosas informações que trazem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que na hora da prova eu te aconselho a ver tudo primeiro, tá? Então, a gente marcou aqui 8 artigos. Agora vamos ver quantas preposições. Vamos lá. As andorinhas azuis, deixa eu só botar aqui, aí, fazem ninhos exclusivamente em estrutura. Opa! Aí não dá, né, Diogo? Pera aí. Aí. Agora sim, vamos lá. Em estruturas. Em é preposição. Que os humanos erguem para é preposição. Recebê-los de é preposição. De cabaças ocas a miniaturas, preposição. O de é preposição também. Os pássaros muitas vezes voltam para é preposição. O mesmo quintal e até é preposição. O para a gente já viu que é preposição também. Mesma estrutura todos os anos, o que facilita a pesquisa com é preposição. O auxílio de é preposição. Dispositivos de preposição, rastreamento, que devem ser recuperados junto com é preposição. Valiosas informações que trazem. Então nós contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 preposições. Então eu tenho, pessoal, 8 artigos e 12 preposições. Tem essa resposta? Tem letra B, 8 artigos e 12 preposições. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Questão 19, penúltima aí da vez. Assinar a alternativa em que a palavra indicada no texto desempenha, eu falei que isso aqui ia aparecer, papel adjetivo. Então veja bem, ela quer a palavra que desempenhe papel adjetivo, não necessariamente um adjetivo. O que é uma palavra que desempenha papel adjetivo, Diogo? É uma palavra que acompanha o substantivo dentro do mesmo sintagma nominal, ou seja, dentro do mesmo grupo de palavras, né, do qual o substantivo é o núcleo. Existem palavras que o acompanham de alguma forma, especificando, qualificando. Então essas palavras elas têm valor, papel adjetivo, tudo bem? Então se eu falar assim, por exemplo, meu amigo, meu amigo, isso aqui é um sintagma nominal. Aí aqui tem um verbo e vai, né? Desse sintagma meu amigo, amigo é o núcleo. Meu é pronome possessivo, tá? Mas é um pronome possessivo que tem o quê? Papel adjetivo, porque ele acompanha um núcleo. Se eu falar duas pessoas vieram, né? Pessoas é um núcleo, duas é numeral, Diogo, mas ele acompanha o núcleo pessoas, então ele tem papel adjetivo, tá? Nenhum professor compareceu ao evento. Nenhum professor é o sintagma, núcleo professor. Nenhum é pronome indefinido, mas como ele está acompanhando o núcleo professor, ele tem papel adjetivo. Essa que é a ideia, tá bom? Vamos lá. A partida, linha 12, eu coloquei aqui na ordem, tá, pessoal? Então veja bem, ó, esse aqui é o tipo da questão que ele quer saber se o adjetivo, a palavra que tem papel adjetivo. Você vai para essa questão aqui ler o texto inteiro? Não vai. Você vai nas linhas, né, que a banca demarcar aqui, tudo bem? E vai na ordem, tá? Vamos lá. A partir na ordem dos itens, tá? Linha 12, partida. Partida tá aqui, ó. Então, Komaru pode ser o ponto de partida. Partida aqui é substantivo, pessoal. Ok? O ponto é substantivo, ponto de partida é substantivo. Claro, de partida, tudo isso aqui, de partida, está qualificando ponto e tudo isso aqui seria uma locução adjetiva. Mas só a palavra partida é substantivo. Então, tá fora, né? Mas, vamos lá. Em uma minúscula ilhota no meio do Rio Negro. Opa, não está aqui, né? Deixa eu só ver aqui.
Onde é que eu botei isso, né? Falei que era pra gente ir na ordem e eu não coloquei aqui o mais. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, perdão. Eu acabei invertendo. Ó, em algumas áreas a queda foi ainda mais acentuada. Então a queda acentuada, queda é substantivo. Acentuada é adjetivo. Se eu falo que ela foi mais acentuada, esse mais é advérbio. Fora. Contaminados, pessoal. Se pudermos rastrear seus movimentos, descobrir o que estão comendo e analisar se foram contaminados, contaminados aqui, pessoal, na verdade, ele parece um adjetivo, mas na verdade ele é o particípio, né? Tá? Então, se foram contaminados, é o nosso particípio passado aí, então a gente diz que está fora, tá? Eles se foram contaminados, estão fora, contaminados por pesticidas, né? Está fazendo parte até de uma locução verbal de voz passiva, ó. Alguém foi contaminado, é o particípio que faz parte da locução verbal de voz passiva, está fora. Eu vou apagar isso aqui, pessoal, que está muito sujo, né? Só para a gente poder analisar a outra frase aqui que vai nos dar a resposta, né? Vamos lá. Meio, falta meio e duas, ambas na linha 1, né? Opa. Ambas na linha 1 aí. Vou voltar aqui, aí. Ó. Em algumas, essa aqui, uma minúscula ilhota no meio. Quando eu falo no meio, ó, quem tá aqui no, pessoal? Preposição em mais artigo o. Então, se eu tenho no, em, o meio, meio é o nosso substantivo. Então, tá fora. Só pode ser duas. Olha só que interessante. Ah, Diogo, mas eu aprendi que duas é numeral. Calma, vamos lá. Uma equipe de cientistas em duas lanchas. O sintagma é duas lanchas. O núcleo é lanchas, que é um substantivo. Duas é numeral, mas é um numeral que acompanha o núcleo substantivo, que especifica de alguma forma esse núcleo substantivo. Logo, ele tem papel. É um numeral com papel adjetivo. Duas é a resposta. Viu? Viu? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a última aqui, questão número 20. A palavra que estabelece correção entre os elementos do texto, classificada como condição integrante em... Pessoal, ó, sinceramente, estava assim na prova, tá? Eu acho que aqui foi algum erro de digitação, né, de quem criou a questão, porque eu copiei aqui, mas ó, a palavra, né? O artigo aqui, tá? Mas tudo bem, né? Foi algum erro de digitação aqui na hora da prova, não foca nisso, tá? Enfim, entende o que a banca está pedindo e faz sua questão, tá? Não fica querendo procurar pelo em ovo, não, que não vai te levar a nada. Quer dizer, vai te levar à reprovação. Ficar pensando nessas coisas na hora da prova. Esquece aí esse probleminha aqui de digitação no comando da questão e faz a questão. Ele quer a palavra que estabelece coesão dos elementos do texto, classificada como conjunção integrante. Olha como isso cai, pessoal. Quem são as conjunções integrantes? Se e que. Vamos lá. É incontestável que. É incontestável o qual? Não, então não é pronome relativo. É incontestável isso. Ah, Diogo, troquei por isso. É conjunção integrante. Isso aí, pessoal. Letra A, resposta. Olha aí. Tapejar aqui. Aqui precisava recorrer a esse trecho do texto, né? Porque não tem como ver o que vem antes, né? Só o tapejar. Então, ó, durante a noite, o Pedro I portou em Salinas para emprestar um tapejara que. Um tapejara, agora sim, o qual. Né? Um tapejara o qual, pronome relativo. Então, não é conjunção integrante. Deixa eu pular a C e a D. Vamos para quê aqui? Ó. Que posso falar dessa voz tão literária? Esse que é o nosso pronome interrogativo. Então tá fora. E na C e na D, pessoal, é o terceiro teste que a gente faz. A gente sempre vê se é pronome relativo, não é. Aí teste se é condição integrante, não é. O que a gente vai procurar? Vai procurar alguma relação, né? Se o que ele tem uma relação com um intensificador, que normalmente vem como tão, tal, tamanho ou tamanha
e tanto, né? Tanto, tanta, tá? Então, tal foi a explosão que todo mundo saiu correndo. E aí esse que tem valor o que, pessoal? Consecutivo. Seria uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. É o que dá uma ideia de consequência. Então ele vem nessa correlação com esses intensificadores aí, tão, tal, tamanho, tá? Nossa, tamanha foi a enchente que vários carros foram arrastados. Ou seja, esse que é consecutivo. E é justamente o terceiro teste que a gente faz do que, tá? E é os que estão aqui, ó, ficam tão longe que, tá? Uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. A gente pode carinhosamente chamar de conjunção consecutiva, tá? A foz do Amazonas é tão ingente que conjunção subordinativa adverbial consecutiva, tá? E por isso que a gente fica com a letra A. Maravilha, pessoal?